Fala aí, galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje vamos falar do AFHI, esse fundo de papel que vai fazendo um trabalho muito bom aí desde o início dele, né? Recentemente completou 2 anos em operação. É um fundo pequeno ainda, menos de 300 milhões aí de patrimônio, mas tem muito para crescer ainda. Patrimonial 95, a cota mercado fica rodeando os 95, às vezes vai lá, bate 97, volta e tal, mas tá ali. Ela tá muito mais rodeando a parte, digamos, o superior do que o inferior. Dificilmente a gente vê 94, 93, por aí. Está vendo muito mais 95, 97, 95, 97. Interessante. Taxa de administração de 1%, patrimônio, a gente já comentou, não tem taxa de performance. Esse fundo tinha taxa de performance, eles tiraram, né? Legal. Aqui, um resumão do resultado. Ele gerou 1,8 no mês, pagou 1,10, usou 2 centavinhos da reserva. Uma mixaria, né? Uma mixaria. Esse fundo hoje ele tem um resultado total acumulado de 91 centavos, sendo que 27 centavos é resultado caixa, então é resultado que ele já pode distribuir sem nenhum tipo de problema, e 64 centavos é resultado que não virou caixa ainda, está acruado nos CRIs. E aí, para ele distribuir esse valor, ele tem que ou vender o CRI, ou receber uma amortização e tal. A gente já sabe como é que funciona essa mecânica, né? Então, um acumulado bem interessante, né? Eles trazem dessa forma, né? Um acumulado total aí. A reserva caixa acumulada hoje está em 27 cents. Ele gastou um pouquinho, estava chegando em 30, aí gastou um pouquinho. A gente vê que nos últimos meses ele tá bem próximo do que ele entrega, né? Não está tendo muitos saltos nas distribuições. Com essa deflaçãozinha que vai ter agora em junho, vai dar uma bagunçadinha, mas nada absurdo, nada igual foi durante a deflação lá do ano passado. É um efeito bem menor. O fundo teve um lucro de 3 milhões, somado ao saldo que ele acumulado foi para 1,37, né? Que ele faz isso. Quanto que o fundo teve de resultado no mês? X. Quanto que eu tinha acumulado? Y. Soma os dois e aí ele coloca o resultado distribuível que eu tinha era 1,37. E ele distribuiu 1,10. É diferente essa forma que eles trazem. De toda forma, a gente já comentou, né, quanto que gerou, quanto que distribuiu, gerou 1,8, pagou 1,10, usou 2 da reserva, né? O resultado acruado, que estava no mês passado em 55 cents, nesse mês foi para 64. Bom, hein? Um crescimento aí considerável de um mês para o outro. E é muito bom o fundo ir remontando, digamos, né, essa reserva de saldo acruado, porque isso aqui ajuda o fundo a manter esse patamar de distribuição por cada vez mais tempo. Patrimonial teve uma pequena valorização, a gente vai ver o histórico da cota patrimonial já já, e ele pagou esse 1,10 que dá 1,12% em relação à cota de 97. Quem pegou um pouquinho abaixo, 95, dá um chorinho a mais aí. Nos últimos 12 meses ele pagou R$ 13,17. Movimentações, temos 2 vendas aqui que ele realizou no mês. Ele vendeu 5 milhões do CRIU, CDI mais 4,26, e eles até trazem aqui, né? Optaram por encerrar a posição nessa operação, que tem como laço empreendimentos ainda não performados, entenda não performado como em obra, para aproveitar oportunidades no mercado primário e secundário de DDV2 com perfil de crédito mais robusto e melhor relação de risco-retorno. É basicamente eles diminuindo o risco. A gente vê esse fundo, é um que efetivamente está reduzindo o risco. Não só falando o que está fazendo, mas está fazendo. Porque, por exemplo, a gente tem, eu gosto de trazer essa comparação, né? A gente tem o MXRF que estava nessa pegada de, estamos reduzindo riscos. Aí o que aconteceu? O AFHI foi, vendeu o CRI MRV, e o MXRF comprou o CRI MRV. Se essa negociação foi entre eles, a gente não sabe. Mas a grande questão foi, no mesmo mês isso aconteceu. Um fundo, o AFHI, alegou que estava reduzindo o risco, uma operação high yield, mandou embora, e o outro fundo comprou e não deu justificativa nenhuma, só falou que comprou. Então, assim, aqui eles estão fazendo o que eles estão falando. Lá eles não estão fazendo o que eles estão falando. Tanto pelo pipeline da oferta daquele fundo, a gente já viu como o pipeline mais puxadinho. Enfim. No vídeo do MXRF a gente comentou sobre isso. Vitacom 3, eles venderam aí 1 milhão de Vitacom, CDI mais 4,11, teve um ganhozinho de quase 1%. Eles fizeram uma compressão de taxa, né? Compressão de taxa aqui nessa operação. Tinham comprado ela a 4,5 e venderam a 4,11. É um jeito de ganhar dinheiro com CRI, fazendo isso se chama compressão de spread. E aí, ele coloca, além de realizar o ganho na operação, a equipe de gestão optou por reduzir parcialmente a exposição em Vitacom para diversificar mais a carteira de CRIs. Aí temos algumas projeções e tudo, ele está vendo aí uma retomada nas emissões de operações de CRI no mercado primário, deu uma bagunçada no início do ano, agora já está voltando ao normal.
Ele coloca, ó, a equipe de gestão segue atenta às oportunidades do mercado, especialmente em algumas emissões com liquidação prevista para a última semana de junho de 23, com spread de crédito atrativo. Importante ressaltar que o fundo apresentou um incremento de caixa gerado pelas movimentações do mês e de amortização de alguns papéis da carteira. Com isso, estimamos alocar 18,5 milhões em 3 operações com taxas de CDI mais 5,5, CDI mais 5 mais 3,5 e IPCA mais 7,95. E aí, galera, eu estava no Instagram, e aqui no Instagram da Araújo Fontes, a gente viu uma operação aqui, ó, do aqueles AV11, né? A gente vê Alvoar Lácteos e tal, 50 milhões de operação de sales e back aí. E aí, será que isso aqui vai virar CRI? Será que é a próxima operação? Se aparecer, você já dei a pista para vocês. Então vamos lá. A despesa e rendimento a gente já viu lá em cima, 1,8, 1,10 que foi distribuído. O número de cotistas segue crescendo aí num ritmo ok, né? Não é aquela coisa, aquela explosão, mas está indo. No último mês cresceu bem, ganhou quase 1.000. E o patrimonial dele subindo, né? Conforme a NTNB vai caindo, o patrimonial da papelada vai subindo. Aqui, a liquidez dele tá boa, né? Quase 1 milhão por dia, com um fundo desse tamanho, com 20 mil cotistas, cara, tá muito bom. Tá ruim não. E a carteira dele aqui, bem diversificadinha e tal, não tem muito o que falar. Ele vem trabalhando, né, para diluir as posições. E, cara, seria muito bom se esse fundo no futuro próximo, bem próximo, conseguisse aí fazer uma emissão. Seria muito bom. Cara, ainda assim, por mais que a NTNB caiu, ainda tem muita operação aí com taxa legal, dá para aproveitar. Ele já vem entregando resultados robustos, já tem tempo, então, assim, tá na hora, né? Tá na hora. Eu já começo a cutucar eles para fazer essa emissão, porque, imagina, fazer uma emissãozinha de 200 milhões, 150 milhões de reais, seria muito bom. Esse fundo chegaria bem próximo dos 500 milhões de reais aí. Já viraria fundo médio e tal. E ganhar musculatura, né? A gente vê aqui a carteira dele, ó. 62% IPCA mais 8,06, 30% em CDI mais 4,40. Ele vem reduzindo devagarinho a exposição em CDI. A gente vê essa movimentação. Tanto a exposição em CDI quanto em operações high yield. Ele vem sendo mais high grade, tá ficando mais high grade com o tempo, isso é bom também. E aí se ele faz uma emissão, rapidamente ele consegue, por exemplo, eu quero fazer uma emissão de 150 milhões de reais, 200 milhões de reais que seja, vamos socar tudo em IPCA, vamos socar mais da metade em IPCA e o restinho em CDI e tal. Ele consegue mexer nessas proporções, tanto nessa quanto nessa, de forma muito rápida. Muito mais fácil do que simplesmente reciclar a carteira. Mas a gente vê aí que ele está reciclando a carteira. Todo mês ele vende alguma coisa, compra outra coisa. A gestão desse fundo é bem ativa. Os caras não estão dando mole, né? O grande problema, galera, de fundo de CRI é quando a gestão dorme no ponto, fica lá dormindo e as coisas acontecendo, o mercado mudando e tal. Esses caras não, vocês estão vendo? Todo mês tem alguma venda, alguma compra no FHI. Eles estão mexendo bem. E eu gosto, acho muito bom. Não acho esse negócio, eu sou buy and holder. Não, alto lá. Alto lá. Tem operações da carteira dele que não saem. Você vê, tem várias operações que estão aí tem muito tempo. Mas tem algumas operações, digamos, periféricas ali que ele está sempre girando. E tem que girar mesmo, galera. Tem que girar. Não só o fundo, como a gente, na condição de investidor, de gestor da nossa carteira, a gente tem que saber girar também, tem que saber mexer, tem que saber, claro, existem fundos que você não vai vender, mas tem que saber que, cara, esse fundo aqui vai ter que sair, vai entrar esse, vai aquele outro e tal, não sei o que, você vai se movimentando, com o tempo você vai pegando essa questão, né? Aqui por segmento, como ele tá, como eu falei também, a questão da emissão, cara, ele conseguiria mexer, como ele é um fundo, não é um fundo tão grande ainda, é um fundo pequeno, ele consegue mexer nessas proporções e tal, muito facilmente com a emissão. Imagina, 200 milhões de reais, o fundo tem 300, ia quase 100% de crescimento, cara, ele mexe em bagunça isso aqui tudo, né? Bagunça, entre aspas. Vamos acompanhar. E aqui as operações dele, olha lá, por exemplo, Alphaville, direcional, ele não vê ele vendendo até então. Outra que tem muito tempo. Essas infinitas tem tempo que estão aqui. Creditas tem tempo que está aqui. Deixa eu ver outra que tem tempo. Oba tá praticamente desde o início do fundo, né? As 4 operações da Oba. GPA também está quase desde o início do fundo. MRV também já tem um tempo que ela está aqui, essas duas. Então a gente vê o fundo aí. Tem operações que ele gira, mas tem operações que ele segura e não mexe, né? É bem interessante. Então, galera, é basicamente isso que a gente tem para comentar
sobre o AFHI. Fundo, cara, aquela coisa, né? São 2 anos impecáveis, eles não fazem nada de errado, seguem aí fazendo um bom trabalho e não tem muito o que falar. Eu já tô assim, o dinheiro já tá pronto para emissão, é só fazer. Fechou? Galera, valeu aí, até a próxima. Fui.